A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Ora, aqui estamos para mais um programa da Voz dos Açores a ser gravado nos estúdios da SMTV em Ponta Delgada, São Miguel, Açores. A nossa convidada de hoje vem de uma área profissional completamente diferente de todos os nossos convidados anteriores. Trata-se de uma jovem licenciada em Património Cultural com mestrado em Património e Museologia, ambos os graus obtidos na Universidade dos Açores. Connosco está aqui a doutora Creusa Raposo, natural de São José, Ponta Delgada, mas desde sempre residente na freguesia dos Arrives. Bem-vinda, doutora Creusa, é um prazer muito grande tê-la aqui connosco. O prazer também é, obrigada pelo convite. Então, freguesia dos Arrives, de que forma é que os Arrives marcaram a sua vida? Porque disse-me que desde sempre vivemos Arrives. Exatamente, os meus antepassados mais próximos, quer do lado paterno e materno, são da comunidade dos Arrives. Eu cresci também nesta comunidade e, sem dúvida, que bebi muito às tradições da própria freguesia e, sem dúvida, que marcou-me tanto ao ponto de, na Universidade dos Açores, estudar e investigar sempre sobre a comunidade. Então, todos os trabalhos que lhe eram propostos pelos docentes da Universidade dos Açores, a Creusa arranjava maneira de relacionar esse trabalho com alguma dimensão dos Arrives. Não digo todos, que nem sempre era possível, mas alguns, sem dúvida, sempre que possível, até ao ponto de, no mestrado, fazer um estudo mais aprofundado, mais amadurecido, que resultou na dissertação de mestrado sobre a comunidade. Então, como é que surge na sua vida esse gosto pelo património cultural? Bem, eu acho que começa desde a infância. Eu tive uma professora e um avô que me influenciaram imenso. Ensinaram-me muito o que é ser português, o que é o gosto pelo que é português, pelo que é nosso, e eu acho que, em primeiro lugar, é o sentido de patriotismo. E lá está, existem várias formas de mostrar esse gosto pelo que é ser português. Há pessoas que vão para as Forças Armadas, não é? Eu nunca enverdei pela área militar, mas sempre gostei imenso de história e não só preocupava-me, não só em conhecer aquilo que nos tinha acontecido, os nossos antepassados, mas também como poder transmiti-lo, como poder preservar. E isto eu encontrei quando ingressei no ensino superior, em 2008, com o curso de Património Cultural. Essa foi a sua primeira opção, quando escolheu os cursos? Sim, foi. E ficou na sua primeira opção? Exatamente. Incrível. Então, a Creusa estava traçada para estas questões do património cultural. Eu acredito que sim. Eu gostava imenso que a Creusa definisse o que é isso do património cultural, para as pessoas que eventualmente possam não saber do que se trata. E nós temos vindo a assistir, Creusa, a uma discussão muitíssimo alargada sobre o património cultural. Cada vez mais se fala da importância do património cultural. Afinal, o que é isto? Ora bem, este ano nós estamos num ano muito especial para a União Europeia, porque a União Europeia decretou 2018 como o Ano Europeu do Património Cultural e, sendo assim, tem-se realizado imensas iniciativas. Ora bem, o que é o património cultural? Primeiro que tudo, a palavra património vem do latim, vem da palavra patrimonium. Pater significa pai e mónio significa ação ou condição. Traduzindo isto à letra, nós temos aqui uma condição ou uma herança legada pelo pai, ou seja, o que é o património então cultural? O património, de uma forma muito simples, são todos os bens, pode ser um bem individual, pode ser um conjunto de bens, que são deixados pelo pai, ou seja, pelos nossos antepassados, a nós. Então é uma herança. Exatamente, é uma herança. No caso cultural, é uma herança histórica, é uma herança cultural. Para quem? Para uma determinada comunidade, uma determinada região, um determinado país. E isto que está intimamente ligado à noção de identidade. Portanto, no nosso caso, a nossa herança é importante para nós, para a nossa geração e no contexto da nossa região. E o património cultural tem sido muito divulgado este ano com imensas iniciativas. Portugal foi um dos países da União Europeia que mais aderiu, que mais iniciativas criou, como palestras, conferências, colóquios, concertos, peças de teatro, enfim, inúmeras atividades para realmente alertar para o nosso rico património português, e os Açores também fizeram a sua parte, com inúmeras iniciativas ao longo de todo o ano. E Portugal tem visto o seu património cultural reconhecido
com o Património da Humanidade, atribuído pela Unesco. O que é que acha desta pujança que o nosso país tem e que leva a Unesco a atribuir perante candidaturas o património mundial em imensas situações materiais e imateriais? Sim, a Unesco tem uma vertente, essa associação tem uma vertente virada para a cultura, e a responsabilidade deles ao declarar alguma região, em alguma região, um determinado, pode ser um monumento, pode ser património imaterial, que tem a ver com as nossas tradições, como património da Unesco, eles no fim estão a traduzir que não é só património de determinado país ou de determinada comunidade, mas um património de toda a humanidade. Portanto, quando algo é classificado como património mundial da Unesco, é algo de toda a humanidade. E isto é importante reter que Portugal já conta com alguns exemplos, e os Açores também. No caso do património cultural, nós temos a cidade de Angra, como é conhecida, não é? Aqui na nossa região, que muito nos engrandece. E a vinha. E a cultura da vinha. Aí, como um património natural, é um pouquinho diferente, já não é património cultural, porque nós temos depois vários itens no património. Mas considerado também património da humanidade património da humanidade pela também, Unesco, em diferentes categorias. Exatamente. E são as próprias comunidades que apresentam essas candidaturas, porque têm consciência de que esse legado histórico, esse património coletivo, vale a pena ser partilhado com o mundo. Será que nós estamos mais conscientes dessa nossa riqueza? Eu acredito que sim, que em comparação com há 20 ou 40 anos as coisas têm melhorado nesse aspecto. A candidatura pode ser feita por qualquer cidadão, mas realmente nota-se que são pessoas da comunidade, da região, que preparam uma candidatura e, em alguns casos, têm tido o aval positivo da Unesco. Sem dúvida que é algo que acaba por honrar muito a comunidade, que acaba por adquirir este título, digamos assim, e sem dúvida que a valorização do património tem permitido salvaguardar muito desse património e despertar as novas gerações para não só aquilo que nos foi legado, mas também a nossa responsabilidade como cidadãos em preservar o que existe e em transmiti-lo para o futuro. Mas essa necessidade de preservar, pelo menos em Portugal, está muito relacionada com o boom turístico que o país tem vivido. Que relação é que estabelece entre o nosso património e esse interesse cada vez mais acentuado pelos turistas pelo nosso país? Bem, eu acredito que a questão aqui do turismo vai ser diferente de país para país e de região para região. No caso de Portugal, Portugal não é um país tipicamente turístico só pela cultura, antes pela natureza. Por exemplo, os Açores são turismo de natureza. No entanto, o turismo cultural está a crescer no país, o que é muito bom, e os Açores enfrentam enormes desafios nesse âmbito. Isso porquê? Porque o turista que nos procura é um turista, muitas vezes já é formado, tem níveis de instrução superior e não pretende só ver uma paisagem, só provar a gastronomia. Ele pretende conhecer aquela região, pretende conhecer aquele povo. E isto acaba por criar grandes desafios em termos turísticos. Porquê? Porque vamos ter que adaptar-nos a essa nova realidade, vamos ter que alargar a nossa oferta turística, e aqui será a parte de natureza e também cultural. Por exemplo, teremos de ter as nossas igrejas abertas em toda a ilha, por exemplo. Temos de pensar na segurança do nosso património, por exemplo, religioso, que mencionei aqui as igrejas, e temos que estar preparados também para receber essas pessoas e saber-lhes dar informações corretas. Portanto, a formação aqui também é importante, a formação dos guias e a valorização dos técnicos da área, do património, desde historiadores, desde arqueólogos, arquivistas, bibliotecários, enfim, um enorme conjunto. E lá está, o património e o turismo também estão muito relacionados. O património cultural abarca imensas manifestações e imensas realidades e dimensões, inclusivamente o património turístico. Quando se fala de património turístico, estamos a falar exatamente de quê? Portanto, quando se fala em património turístico, nós temos o natural, não é? A nível de paisagem, que eu referi há pouco, e temos o cultural. Aqui no cultural nós temos o imaterial e o material.
O que é o património imaterial? É aquilo que nós não conseguimos tocar, não é palpável, mas conseguimos sentir pelos nossos sentidos. Eu estou a falar das nossas tradições, por exemplo. No caso dos Açores, por exemplo, temos as tradições em volta do culto do Divino Espírito Santo. É um património imaterial, ou então as nossas danças do folclore, também. E quando se fala em turismo, também se fala nesta parte das tradições e dos costumes de uma determinada comunidade. E depois temos a parte material, que é tudo aquilo que é palpável, pode ser móvel ou não. Por exemplo, temos os monumentos, como a parte habitacional, temos as estruturas militares, a arquitetura religiosa, e depois temos a parte móvel. Por exemplo, pintura, a escultura, a azulejaria, os achados arqueológicos, os documentos, enfim, são inúmeros exemplos que eu poderia dar-lhe aqui. E já deu bastantes e nós somos capazes de visualizar essa riqueza que o património cultural engloba. E isso também é passível de ser visto a partir até das próprias matérias que o curso, quer a licenciatura, quer o mestrado, exploram. Porque quando a gente vai olhar para o programa, para o plano de estudos, nós vemos que há ali áreas que se vão mantendo, como os arquivos, os museus, as bibliotecas. Então, o que é que acha destas manifestações de cultura? Como é que nós temos vindo a lidar em termos de qualidade e de quantidade na região autónoma dos Açores? Temos bibliotecas suficientes, temos arquivos a funcionarem com a qualidade desejada e ao serviço até das genealogias dos nossos emigrantes que nos procuram no sentido de saber onde nasceram, quem foram os seus antepassados. Que leitura é que faz desses serviços que entram no património cultural? Bem, eu acho que a nível, por exemplo, de arquivos e bibliotecas, nós temos muita qualidade. Os nossos arquivos são abertos ao público. Quando eu falo arquivos, estou a falar arquivos tutelados pela região autónoma dos Açores e pela Secretaria de Educação e Cultura. São abertos ao público, o que acaba por ser muito bom, porque qualquer pessoa pode consultar a documentação desejada, desde que ela exista, claro. As bibliotecas possuem obras de variadíssimos temas, de várias áreas, de várias épocas, de autores, inclusive estrangeiros. Portanto, eu julgo que temos que nos orgulhar da qualidade dos nossos arquivos e das nossas bibliotecas, mas, por exemplo, quanto à realização de árvores genealógicas, que muita gente tem esse gosto em fazer, encontra-se aqui grandes dificuldades. Para já porque nós não temos pessoas especializadas que façam esse tipo de serviço, não é fácil encontrar aqui na região. Mas os arquivos governamentais oferecem esse apoio? Se a pessoa chegar a um arquivo regional e se pedir por essa informação a alguém que se disponibilize para dar esse apoio? De uma forma geral, fez-se muito trabalho de arquivo ao digitalizar muitos documentos. Por exemplo, os livros de óbito, de casamento e de batismo. Estes livros paroquiais, que toda a paróquia tinha que os ter, são uma fonte importantíssima para esse tipo de estudos. Os mais antigos já não estão nas paróquias, então já estão nesses arquivos. Sim, a partir de 1910, ou melhor, anterior a 1910, esses documentos foram todos para as bibliotecas públicas e arquivos públicos. Com a República, digamos assim, as coisas alteraram-se um pouco, mas isso trouxe muitas vantagens, porque qualquer pessoa pode pedir o ano X da paróquia X para pesquisar e a pessoa pode pesquisar livremente. Claro que aí vão surgir dúvidas para conseguir decifrar às vezes a caligrafia ou saber como procurar, mas isso aí são os nomes e os sobrenomes. Exatamente. Não é? As pessoas tinham um sobrenome, depois eram conhecidas por outro sobrenome. Exatamente. Iam buscar nomes das terras de onde vinham os seus antepassados. Enfim, isso é um processo bastante complicado. Mas falou dos museus, falou das bibliotecas, falou dos arquivos. E o que é que acha dos nossos museus? Porque lá de vez em quando surgem críticas sobre os horários dos museus, enfim, museus mais abandonados, à espera de restauros. Que leitura é que faz sobre essa área importantíssima também para os turistas, não só para os locais, mas também para os turistas? Eu queria focar aqui dois aspectos. O primeiro, temos que ter em conta que somos 9 ilhas e isto acaba por trazer dificuldades em termos de qualidade
e de quantidade também dos museus. Eu julgo que o que se pretende aqui não é ter museus repetidos, que às vezes acontecem, principalmente os museus de cariz etnográfico, que se encontram em várias localidades, mas que muitas vezes são repetidos. Uma opinião muito, muito pessoal. Eu julgo que na região dos Açores não existe nenhum museu que se possa enquadrar na legislação. Isso porque, para ser um museu, não pode ser aquela ideia que nós temos, que temos um armazém, temos um local para expor e temos alguns objetos antigos e vamos lá colocar. Esta ideia muito retrógrada do museu ainda persiste e é isso que temos que lutar contra. O museu deve ter um local para investigação, deve ter um local de biblioteca, um local de arquivo, um local para restauro, para exposição das peças, para higienização e, claro, quando isto é possível, existem também meios humanos. E esses meios humanos é que permitem também que o horário seja diferente. O horário tradicional do museu é apenas encerrar à segunda-feira, que é o dia tradicional das limpezas, enquanto que os restantes dias deve estar aberto. Mas nem com horário talvez alargado, sim, não? Com horário alargado. O que é que acontece? A nossa realidade ainda não é possível ter, nem sempre é possível termos esse tipo de horário, mas também temos que pensar que os nossos museus não foram concebidos inicialmente como museus, mas são adaptações, muitas vezes, às vezes de conventos, como o caso do Museu Carlos Machado, às vezes de pequenas moradias e às vezes são criados de novo por arquitetos, mas que não têm em conta o discurso museológico. O que é o discurso museológico? É, no fundo, as peças e a história que se vai contar. Porque o museu não pode ter uma peça A e uma peça B que não tenham relação. O museu deve contar uma história através de todas as suas peças. E isto é a minha opinião pessoal. Então, os museus são espaços de narrativas, não só as bibliotecas, mas os museus também contam histórias, exatamente. São espaços de narrativas. Eu gostava de saber que narrativa é que conseguiu beber dessa sua experiência quando foi para o Museu da Aviação, quando faz um estágio na SATA. O que foi que aprendeu com essa experiência? Em que ponto se encontra esse Museu da Aviação dos Açores? Bem, o estágio foi realizado no ano 2013. Na época havia o desejo de criar um museu da aviação dos Açores em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande e com a SATA, e eu fui fazer um dos meus estágios com eles para tratar o arquivo e o espólio. Muito trabalho de arquivo foi necessário porque eles têm documentação desde a fundação da antiga sociedade, que hoje nós conhecemos como SATA, inúmeros objetos. Recordo-me, por exemplo, que foi muito engraçado fazer o inventário das fardas dos anos 40, 60, 70. Do pessoal de bordo, dos exatamente, que é muito engraçado nós percebermos tão bem, acabamos por perceber a moda da época, acabamos por perceber a nível de tecidos e de técnicas utilizadas. E esse espólio encontra-se na Ribeira Grande? Esse espólio estava na Ribeira Grande e pertence à SATA. Entretanto, o projeto mantém-se estagnado, mas já muito trabalho foi feito, muito trabalho de inventariação, de catalogação, de higienização, quer de documentos, quer de objetos. Nós costumamos associar o património cultural muito às cidades. E onde é que esse património cultural se pode encontrar no meio rural? Para que as pessoas possam ter orgulho das suas freguesias, das suas aldeias, das suas vilas. Para onde anda esse património cultural? No meio rural nós temos exemplos do património material, como a forma de viver das pessoas. Por exemplo, a ida à fonte é um património material muito nosso, muito dos açorianos, porque os fontanários proliferavam por todas as ilhas, não é? Por exemplo, a matança do porco faz parte do nosso património imaterial, a desfolhada, são pequenos exemplos que eu estou aqui a dar, mas a nível material, as nossas ermidas, as nossas casas populares, as nossas casas abastadas e também os solares, casas atribuídas geralmente à nobreza. Enfim, existem vários exemplos que se podem aqui referir, desde a forma de viver
a antigas arquiteturas que hoje já não se encontram com tanta frequência. Nos últimos tempos temos vivido de perto uma polémica muito extremada, intensa, sobre as touradas. Há muita gente que defende que as touradas fazem parte do património cultural. Há quem diga que cultura é tudo aquilo que engrandece o ser humano e que neste conceito não podemos ter práticas que apostam em violência contra outros seres vivos. Qual é o seu posicionamento perante a continuidade ou não das touradas e se de facto as touradas são, na sua opinião, uma manifestação cultural de um povo? Bem, eu julgo que é necessário referir que a história faz parte de nós e que nós não podemos apagar o passado, nem o devemos, porque no fim da vida é um ciclo que se renova. Se nós retirarmos todas as lembranças das touradas, por exemplo, nós vamos esquecer e apagar algo que fez parte da nossa cultura portuguesa e ibérica. No entanto, eu julgo que o património deve acompanhar a evolução da sociedade e a minha opinião pessoal é que tourada sim, mas sem sofrimento para o animal. Podemos dar um exemplo maravilhoso que nós temos no caso da Ilha Terceira. As touradas à corda são muito diferentes das touradas que nós estamos aqui a falar, a tourada convencional portuguesa, em que o animal é torturado. Portanto, na tourada à corda, o animal não é ferido, não sangra e não acaba por ser morto. Existe aqui uma grande diferença. A nossa tourada à corda, lá está, faz parte do nosso património, tem as suas particularidades. E perigosidades também, que há muita gente que se magoa. É verdade. Mas o que na minha opinião pessoal, lá está, nós temos que referir que existiu, que é importante esta tradição, foi importante durante muito tempo, mas que deve ser adaptada à nossa realidade. E talvez pensar numa evolução ao longo dos tempos, e acompanhando também novas formas de pensar e uma mudança de mentalidades. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Eu às vezes questiono-me sobre como reagirá uma pessoa que tem uma formação em património cultural às atrocidades que nas últimas décadas têm acontecido ao património imaterial e material da humanidade, por exemplo, fruto de guerras, de conflitos. Estou-me a recordar dos talibãs que destruíram tantas obras de arte e espaços considerados sagrados para a humanidade, o Estado Islâmico mais recentemente. Recordo que nem sempre é pela via da guerra, pode ser fruto de um incêndio e ainda há pouco tempo o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Museu Nacional do Brasil, do Rio de Janeiro, sofreu um incêndio que levou todo o espólio e grande parte da história da humanidade naquela zona, naquela área geográfica. O Museu da Língua Portuguesa que também ardeu, que sucumbiu às chamas. O que é que uma pessoa que vem do património cultural, como é que se sente? Porque eu fico devastada, eu fico doente. O que é que poderá acontecer consigo? O que é que tem sentido? Bom, primeiro que tudo, temos que separar. Uma coisa é a destruição pelo fruto do homem, outra coisa é a destruição pelas intempéries e por acidentes, como no caso dos incêndios que referiu. De uma forma geral, o meu sentimento é sempre de tristeza, de profunda tristeza e de frustração também. No caso dos incêndios, por exemplo, aquele que referiu aqui do museu no Brasil, em que foi o Palácio Real durante o século XIX, da corte portuguesa, quando foi para o Brasil. Penso que aqui houve falta de verbas do governo brasileiro para manter o museu. Claro que aqui existe logo um sentimento de enorme revolta, não é? Que partilho com os colegas da área no Brasil. Quanto à destruição humana, para além da revolta, eu penso que há muito por fazer. Ao mesmo tempo que sinto revolta, que sinto tristeza pelo que aconteceu, eu penso que há muito trabalho. E há muito trabalho para fazer, não só
em Portugal, mas aqui nos Açores. Muito trabalho a divulgar. Eu defendo que é preciso conhecer para preservar. Ninguém cuida do que não conhece. E muita da minha ação passa por isso, divulgar, porque só depois de estar muito divulgado é que se pode tomar decisões mais práticas. Portanto, se as pessoas conhecerem o património que os rodeia, o rico património açoriano, será muito mais fácil de preservá-lo, porque, vamos ser sinceros, não adianta termos 5 pessoas a preservar e 100 pessoas a destruir. Temos que trabalhar junto da comunidade e de toda a comunidade, não só das pessoas que trabalham na área, não só das crianças e dos jovens, que se fala muito nisso nas escolas, por exemplo, mas do cidadão comum. O cidadão comum somos todos nós, mas o cidadão comum que pode ser o agricultor, por exemplo, que não é muito sensível para a arte, para a história, para a cultura, mas que, se preciso, ele é detentor de uma propriedade importante, que, por exemplo, pode ter um fontanário de uma determinada época importante para aquela região, e ele, se tiver essa sensibilidade, ele vai ter cuidado em não destruir este património. Mas a Clarissa, de alguma forma, está a criticar os próprios planos de estudos das escolas Não estou a criticar os planos de estudos das escolas. Porque esse trabalho não é feito com esse pormenor, com esse olhar crítico. É importante nós cativarmos desde criança para a preservação e valorização do património. Mas acredito que só as crianças não pode ser, tem que haver mais. Tem que chegar a toda a população, porque os adultos e detentores de casas e propriedades, muitas vezes, quando fazem uma determinada obra, quando pretendem fazer uma remodelação, vamos assim dizer, por vezes a Câmara ou o município pode dar autorização, porque eles próprios não têm conhecimento, mas se ele for sensível para o património, ele não vai destruir, percebe? Ou então, quando formos fazer alguma remodelação, vamos tentar ter cuidado em fazer algo que seja harmonioso e que não choque demasiado com a arquitetura antiga, por exemplo. A arte, o património cultural sempre foram áreas muito apetecíveis quando há conflitos. E eu estou-me a recordar que nos últimos anos nós temos vindo a assistir a populações e muito recentemente um conjunto alargado de países africanos que têm vindo a exigir aos museus europeus que roubaram o espólio e peças de arte para devolverem. Isso já aconteceu com os judeus. Isto de quando em quando surgem estas notícias de que quem saqueou, quem levou, porque estava numa situação de poder, tem agora a obrigação de devolver. E a ONU, inclusivamente, e a Unesco, ajudam nesses processos de consciencialização de que o património tem dono e que quem rouba, que quem retira, quem subtrai, não é um dono legítimo. O que é que nos pode dizer acerca disto, atendendo ao próprio evoluir e ao devir histórico e numa tentativa de prevenção de situações destas? Eu acredito que o futuro seja cada vez mais a salvaguarda do património, mas a devolução a quem é de direito. Nos últimos tempos temos ouvido falar muito de alguns casos em África, em que a França, por exemplo, mencionou que iria devolver algum do património móvel a alguns países africanos, e eu julgo que é uma mais-valia para aquele país que irá receber algo que é seu por direito, não é? E que tem a ver com a sua identidade, que explica a sua identidade e a sua cultura. Acredito que o futuro passe muito por aí, sem dúvida, porque também irá trazer boas relações entre os vários países. Um dos países que mais sofreu foi o Egito. E isto já no século XVIII e XIX, em que se falava muito na caça ao tesouro. Portanto, não só pela peça em si, pelo aquilo que representa, pela sua história, mas pelo seu valor económico, no fundo. E existem peças do Egito pelo mundo todo. Temos imensos casos na Europa, mas, por exemplo, Portugal também teve e tem algumas dessas peças. Mas há museus riquíssimos pelo mundo fora e com grande incidência na Europa que, se tiverem que devolver as peças, ficam vazios. Pois,
aí não, vão ter que tentar saber lidar com a situação e tentar perceber qual a melhor solução. E vão ter que criar museus contemporâneos, de arte contemporânea, em vez de terem um espólio que não lhes pertence. Projetos para o futuro, Creusão. Bem, o que é que anda a fazer relativamente às suas investigações sobre a sua freguesia dos Arribes? Bem, durante muitos anos eu dediquei a investigação a esta comunidade, culmina numa dissertação de mestrado, chama-se Arribes, Urbanismo e Património Construído, mas agora eu estou a preparar uma obra sobre os Arribes e sobre património cultural, mas que não abrange só a tese e sim todas as investigações que eu fiz, que abordam o património imaterial, que abordam o património móvel. Eu espero no futuro poder lançá-la no próximo ano, se decorrer bem, e poder enriquecer a comunidade, não só dos Arribes, mas a região, no fundo, porque aquilo que fiz com os Arribes é possível fazer em qualquer comunidade açoriana. Eu julgo que é importante nós conhecermos a história das nossas localidades, porque é da história das nossas localidades que se forma a história do nosso país também. Bem, infelizmente o nosso tempo já terminou, como podem ver, tivemos aqui uma convidada com uma história tão bonita e com tanto saber, e é este orgulho pela nossa juventude que nós temos que alimentar e é com este orgulho que temos que viver. Muito obrigada, aqui à Creusa por ter aceito o nosso convite e nós vamos nos despedir, desejando a todos e a todas uma vida muito feliz. Não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.